Laudo do IML aponta a causa da morte de idoso que foi levado pela sobrinha até um banco no Rio de Janeiro. Eu sou o Diogo Marcondes, você está no canal DM News, seja bem-vindo e vamos falar novamente sobre esse caso que está sendo chamado de caso Tio Paulo, que é o caso do idoso que foi levado até um banco lá no Rio de Janeiro, imagens que circularam pelas redes sociais, e esse idoso já estava morto no momento em que a sobrinha dele, a Érica, fazia de tudo para que ele assinasse um documento lá de um empréstimo de 17 mil reais. A mulher que levou o idoso é a Érica de Souza Vieira Nunes. O idoso, que já estava morto, um homem de 68 anos, é o Paulo Roberto Braga. Eu gravei um último vídeo mostrando a imagem do circuito interno do shopping que mostrava o momento da chegada do idoso a esse centro comercial. O motorista de aplicativo que está aí com a cadeira de rodas, ele prestou depoimento à polícia, o depoimento dele era muito importante e ele afirmou que, ao iniciar essa corrida, por volta de meio-dia e meio, ele foi acionado. Quando ele chegou, ele encontrou a Érica e o tio dela e ele questionou a Érica como seria feito o transporte do Paulo Roberto lá no shopping, porque, pelo depoimento dele, a Érica não estava com uma cadeira de rodas. Foi isso que ele deixou claro no depoimento dele. Então, ela falou que quando chegasse no shopping, ela pegaria uma cadeira de rodas, não pôde parar no banco, porque no banco não tinha um acesso para que o carro parasse, então ele teve que parar aí no estacionamento do shopping. O relógio marca por volta de 1h03. Antes disso, ele chega, antes do meio-dia, a Érica sai do carro, vai até o local onde ficam as cadeiras de rodas no shopping e retorna com a cadeira de roda. De acordo com o motorista de aplicativo, no depoimento que ele contou à polícia, o tio Paulo estava vivo nesse momento e chegou até a segurar a porta do veículo. Então essa informação é muito importante. Abre aspas. Ele chegou a segurar a porta do carro, foi o que afirmou o motorista de aplicativo em depoimento à polícia. E aí saiu também o laudo que aponta a causa da morte, o laudo do Instituto Médico Legal. De acordo com o laudo, não é possível dizer se o idoso morreu no caminho para a agência bancária ou se morreu no local. O que se sabe é que a causa da morte foi broncoaspiração de dieta, sinais de congestão pulmonar e falência cardíaca por doença isquêmica prévia. Essa é a causa da morte apontada no laudo do IML. O perito disse ainda que, abre aspas, os vídeos vinculados amplamente demonstram claramente que o corpo apresenta nítida flacidez cervical. A rigidez se instala e evolui de forma descendente, inicialmente mandíbula e nuca e posteriormente os membros superiores e inferiores, é o que diz trecho do laudo. Ou seja, essa rigidez ela acontece quando a pessoa já está morta. E aí ela vai, aos poucos, tomando conta de todo o corpo até o corpo ficar totalmente rígido. O documento também aponta que a rigidez do cadáver se inicia cerca de 7 horas após a morte e que, dada a flacidez no pescoço do Paulo Roberto, e o vídeo que circulou nas redes sociais mostra essa flacidez no corpo, abre aspas, não se opõe que o evento morte ocorreu entre o momento da filmagem e 7 horas antes. Ou seja, o idoso pode ter morrido em qualquer momento nas 7 horas anteriores à filmagem que circula pelas redes sociais, é o que aponta o laudo. O laudo diz ainda que não tem elementos seguros para afirmar do ponto de vista técnico e científico se o Paulo Roberto Braga faleceu no trajeto ou no interior da agência ou se foi levado já cadáver à agência bancária. Por esse motivo que o depoimento desse motorista de aplicativo era tão importante
E segundo o motorista de aplicativo, o idoso chegou vivo ao shopping e logo depois foi para a agência bancária. Tudo isso aconteceu lá em Bangu, zona norte do Rio de Janeiro. Continua acompanhando esse caso. A Érica foi presa, continua presa. Ela continua na delegacia. Ela foi encaminhada primeiro para a 34ª Delegacia de Polícia de Bangu, no Rio de Janeiro, e ela segue presa. De acordo com a polícia, ela foi presa em flagrante por tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio a cadáver ao ir até a agência bancária com o corpo do tio. E aí agora fica a dúvida, será que ele morreu no trajeto, como disse o motorista? Ele chegou vivo, de acordo com o motorista. A defesa da Érica afirma isso também, que ele morreu na agência. Só que o laudo diz que ele pode ter morrido ali até 7 horas antes do momento em que ele é filmado lá, em que o corpo do Paulo Roberto é filmado no banco com a Érica tentando fazê-lo assinar o papel do empréstimo. Então vamos aguardar, vamos ver aí o que a polícia vai concluir nos próximos dias, mas o que temos de informação no momento é isso. O motorista diz que ele chegou vivo, a defesa da Érica já dizia isso, a polícia acredita que não, e aí vamos aguardar para ver os próximos capítulos desse triste episódio. E para você que assistiu até aqui, deixa o seu like, o seu comentário. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau!